Graça e a paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. É com imensa alegria que estamos mais uma vez para estudar a palavra do Senhor. O título desse estudo é Cuidando da Comunidade. A igreja cristã primitiva cresceu não apenas porque os seus membros pregavam o Evangelho, mas porque eles viviam o que pregavam. É importantíssimo nós vivermos aquilo que nós pregamos. É importantíssimo nós darmos testemunhos verdadeiros de Cristo Jesus. Os crentes seguiam e tinham Cristo Jesus como modelo. Em Mateus, capítulo 4, verso 23, a palavra revelada, a palavra do Senhor, assim nos diz: percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E isso fazia a igreja primitiva. Eles percorriam pelas ruas, pelas comunidades, pelas aldeias, pregando Cristo, pregando o evangelho. Eles tinham Cristo como exemplo e essencial. Viver aquilo que pregamos. Jesus se importava profundamente com as pessoas. E a igreja do Novo Testamento também se importava. Por que ela se importava? Porque ela imitava a Cristo. E nós devemos nos importar com as pessoas. Assim como Cristo se importava, nós devemos também nos preocupar com as pessoas, com a comunidade, ao meio onde nós vivemos. Nós precisamos, assim como Cristo fazia, levar a mensagem de vida, a mensagem de salvação para essas pessoas. Foi esse amor altruísta. O que é um amor altruísta? Aquele amor que se doa sem querer nada em troca. Você doa o seu tempo para ajudar outras pessoas a encontrar a luz, encontrar a Cristo Jesus. Mas esse amor tem que ser um amor altruísta, um amor sem querer nada em troca, sem querer nada de volta. O compromisso de satisfazer as necessidades humanas e a pregação das boas novas do Evangelho no poder do Espírito. Devemos clamar e buscar o Espírito Santo para nós pregarmos o Evangelho, que causou tanto impacto no mundo nos primeiros séculos. O grande crescimento da igreja primitiva, da igreja do Novo Testamento, foi que eles seguiram o modelo de Cristo Jesus e pregavam o Evangelho no poder do Espírito Santo. Que princípios aprendemos sobre o cristianismo autêntico, o cristianismo verdadeiro, o cristianismo autêntico, em diferentes situações relatadas no livro de Atos. Atos capítulo 2, no verso 44 a 47, assim nos diz a palavra revelada. Verso 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos que creram estavam junto no mesmo propósito. E eles tinham tudo em comum. Verso 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então, a igreja primitiva, a igreja do Novo Testamento, se preocupava com os necessitados, se preocupava com o sofrimento do próximo. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Verso 47. Louvando a Deus e contando com simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos alguma coisa. Então, tudo lhes era acrescentado, porque eles imitavam
ao Mestre, o Mestre dos Mestres, o Senhor dos Senhores. Atos, ainda no livro de Atos, no capítulo 3, no verso 6 e 9, a palavra revelada assim nos diz: Pedro, porém, disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Mesmo que nós não tivermos riqueza nenhuma, nós temos algo a dar aos necessitados. Verso 7. E tomando-o pela mão direita, ele levantou-o. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. Em Atos capítulo 6, no verso 1 a 7, Atos capítulo 6, no verso 1 a 7, a palavra do Senhor assim nos diz: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos. Então, naqueles dias estava acontecendo o quê? Multiplicando-se o número de discípulos. Houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Verso 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, as quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e alegraram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e este, orando, lhes impuseram as mãos. Então, eles buscavam ao Senhor. Eles seguiam o exemplo de Cristo Jesus. Eles tomavam o modelo de Cristo Jesus para suas vidas e queriam viver como eles pregavam, como Cristo pregava. Eles cresceram e estavam unidos. A importância de estarmos em união, a importância de estarmos unidos num só propósito. Se preocupavam com as necessidades dos pobres, e eles estavam juntos nos templos e louvavam a Deus. Eles conquistavam a simpatia do povo, assim a igreja crescia. Precisamos nos preocupar com o nosso próximo. No entanto, que há um mandamento que diz: amar ao teu próximo como a ti mesmo. Nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. A igreja de Cristo era o seu corpo na terra. Ela também, nesses primeiros séculos, expressou o amor sacrificial e a preocupação de Jesus pela humanidade ferida e quebrantada. Esses crentes eram exemplos vivos da compaixão do Senhor. As pessoas viam neles o que Cristo pregava e o que eles pregavam. No grande conflito que assola o universo, o diabo quer desfigurar a imagem da humanidade. Esse é o propósito de Satanás: destruir a imagem de Deus nos seres humanos. Em Gênesis, a palavra do Senhor diz: e façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E o propósito de Satanás é destruir essa imagem e semelhança dos seres humanos com Deus. O propósito do Evangelho é justamente isso: restaurar a imagem de Deus no ser humano, a imagem perdida pelo pecado. O pecado trouxe, desfigurou essa imagem e semelhança do ser humano com Deus.
Mas o propósito do Evangelho é restaurar a imagem de Deus na humanidade. É restaurar a imagem de Deus em mim e em você. Essa restauração inclui a cura física, a cura mental e principalmente a cura espiritual. Em João capítulo 10, no versículo 10, a palavra do Senhor, a palavra revelada, Jesus revelou o seu plano para nós. E ele disse: o ladrão veio somente para quê? Matar, roubar e destruir. E Jesus veio para quê? Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Ele anseia que sejamos fisicamente saudáveis, mentalmente ativos e emocionalmente estáveis, espiritualmente íntegros. Nós precisamos clamar ao Senhor pela cura física, pela cura mental e principalmente pela cura espiritual. Isso é especialmente verdadeiro à luz do seu retorno prometido. Este mundo enfrenta uma crise. É só olharmos ao nosso redor. É só olharmos a nossa comunidade. É só olharmos para o mundo. O mundo está em crise, o mundo está doente. O mundo está longe do Senhor, o mundo está longe de Deus. Há guerras, há pestes, há doenças de todos os tipos. Desunião, ganância. O mundo está em crise. Mas somente Cristo pode restaurar esse mundo. Somente Cristo pode dar vida a esse mundo morto espiritualmente. As predições de Jesus anteveem condições catastróficas antes do seu retorno. Antes da volta do Senhor Jesus, acontecerá coisas terríveis. Acontecerá catástrofes, guerras, rumores de guerras, pestes, doenças, epidemias, pandemias, vários tipos de coisas, até o retorno de Cristo. Nós devemos estar firme e preparado. Tem um capítulo muito interessante na Bíblia, que é um capítulo profético, a profecia do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu falei em outro vídeo. É um livro profético em ordem cronológica exata, que é Mateus capítulo 24. E devemos ler esse capítulo, Mateus capítulo 24, com Lucas 21 e Marcos capítulo 13. Quando Cristo nos toca com a sua graça curadora, ansiamos tocar o nosso próximo, ansiamos tocar as pessoas, tocar os nossos semelhantes com o toque curador de Cristo Jesus. Jesus nos envia como embaixadores dele para tocar com seu amor um mundo doente, um mundo quebrantado. Deus quer nos usar. Deus quer usar a mim, quer usar a você para pregar o Evangelho, aliviar a dor de muitas pessoas que estão passando por dificuldades, por lutas. O cristianismo do Novo Testamento caracterizava-se pelo amor de uns pelos outros e por suas comunidades. Isso deve ser o nosso anseio. Isso deve ser o nosso intuito. Amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Nos dedicar, aprendermos com Cristo e termos Cristo como um modelo. Nós devemos, e Deus quer nos usar como um instrumento na mão do Senhor para pregarmos o Evangelho, levar a cura física, a cura mental e principalmente, que é a pior das doenças, a doença espiritual. Que nós possamos ser instrumentos poderosos nas mãos do Senhor. Mas para isso acontecer, nós precisamos entregar as nossas vidas ao Senhor. Entregarmos a nossa vida ao poder do Espírito Santo. Que nós venceremos. E que nós levaremos muitas pessoas também aos pés de Cristo Jesus. Para naquele grande dia, elas subirem conosco nas nuvens do céu e vivermos eternamente com o Senhor. Que nós possamos a cada dia cuidar da comunidade, cuidar dos nossos familiares, cuidar dos nossos entes queridos, cuidar
dos nossos vizinhos, da nossa comunidade, e que nós possamos ser um modelo, que nós possamos ser um espelho para outras pessoas, um modelo de Cristo. E que onde nós pisarmos os nossos pés, as pessoas olharem para nós, vejam em nós o brilho do Espírito Santo. Amém.